Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Horas. As notícias com Carlos Pedro. Jornal das 3 na Rádio Observador, a começar com o debate presidencial desta terça-feira, que opôs António José Seguro a João Coutinho de Figueiredo. Os dois candidatos mostraram-se satisfeitos com o balanço da reunião entre a UGT e o Governo. Coutinho espera que tenha sido apenas o pontapé de saída para um acordo. Uma posição assumida no debate presidencial da última noite na RTP. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal diz que ouviu com agrado as declarações de ambas as partes no final do encontro. Acho que a reunião de hoje foi descrita quer pelos responsáveis sindicais, quer pela Sra. Ministra do Trabalho, como sendo produtiva e construtiva e também a primeira de várias. Portanto, sim, espero que conduza em diálogo a um acordo que possa ser aceitável para ambas as partes e que não frustre nem constitua um recuo do Governo face à necessidade de adaptar a legislação laboral aos novos tempos. Espero que esta reunião seja a primeira de várias que conduzam a um acordo e que a reunião do dia 7, para a qual está já marcada com a CGTP, possa servir também a esse propósito. Também António José Seguro diz que ficou satisfeito com a nova postura do Governo, mas não deixou de apontar alguns problemas na legislação. Naturalmente que eu fico satisfeito que o Governo tenha reconhecido que começou mal este processo. E já se perderam 6 meses, ou 5 meses, com a proposta que foi entregue. Porque ele fere um princípio democrático. Não foi apresentado a eleições legislativas no programa eleitoral. Fere um princípio de concertação social, porque falhou na concertação social. Outro tema em destaque foi o chumbo parcial da Lei da Nacionalidade por parte do Tribunal Constitucional. João Coutinho de Figueiredo aqui espera que o Parlamento não entre numa espécie de braço de ferro com os juízes do Palácio Raton. Espero que a Assembleia da República não cometa a loucura de insistir naquela redação. Espero que os partidos que têm interesse em que esta lei seja entre em vigor não insistam numa espécie de braço de ferro com o Tribunal Constitucional em que ninguém ganha e que rapidamente possamos ter a lei em vigor. Já António José Seguro não se pronunciou em relação à decisão do Tribunal Constitucional. Ainda assim, o candidato apoiado pelo PS apontou o que diz ser uma contradição no discurso de Coutinho. Eu estou de facto a ouvir o João Coutinho de Figueiredo sobre esta questão. Porque eu ouvi dizer que ele promulgava esta lei. Disse isso na Golgã. Portanto, aqui é que ficamos. Promulgava esta lei? Eu estou esclarecido. António José Seguro, que aproveitou ainda para desmentir as declarações de André Ventura no debate de segunda-feira. Seguro diz que nunca se encontrou com o presidente do Chega. O próximo frente a frente opõe André Ventura a Coutinho de Figueiredo. Está agendado para sexta-feira na SIC. Sem esquecer a greve geral da semana passada, o Primeiro-Ministro deixou esta terça-feira um aviso ao PS. Diz que os socialistas não estão a aprender com as últimas idas às urnas. No jantar de Natal do PSD, na Estufa Fria, em Lisboa, Luís Montenegro insistiu na fasquia que colocou para o aumento dos salários em Portugal e acusou a oposição de arrogância enquanto falava num ano recheado de vitórias. Perante os deputados do partido, o chefe do governo elogia a questão das eleições autárquicas, a conquista das eleições autárquicas. Critica o PS por não ter tirado lições sobre as mais recentes derrotas eleitorais. Miguel Viterbo Dias. Na reunião de Natal da família social-democrata, o ano foi de vitória. Nós fomos colocados à prova em circunstâncias que não eram fáceis e vencemos. E vencemos bem. Luís Montenegro aproveitou a liderança nas autárquicas para atirar à oposição à esquerda, que acusa de arrogância. Sempre a dizer... porque os portugueses acham isto, porque os portugueses acham aquilo, e depois os portugueses pronunciam-se e têm um deputado na Assembleia da República, têm 3 deputados na Assembleia da República. Os portugueses não acham nada aquilo que eles dizem que eles acham. E os outros, que ainda há pouco tempo tinham uma maioria absoluta, e agora têm 58 deputados, e não querem aprender com aquilo que o povo lhes disse. E têm o desplante de dizer que arrogantes somos nós. Não. A mensagem para o Partido Socialista, dias depois do Tribunal Constitucional ter devolvido a Lei da Nacionalidade, depois de um pedido de fiscalização do PS, mas sobre isso Montenegro nada disse. O Primeiro-Ministro diz que a legislatura é uma oportunidade para catapultar o país e insiste na ambição para os salários
garantindo que Portugal vai chegar à fasquia elevada que colocou. Estava a falar por causa da greve geral. Tinha a ver com esta ambição. Nós temos de incutir esta cultura de irmos mais longe, esta cultura de ganharmos. Nós não precisamos de ficar sempre naquele rame-rame, naquele de jogar para o empate, não. O chefe do governo, dias depois de ter apontado a um salário mínimo de 1.500 euros num jantar pré-eleições presidenciais, em que no meio de tanta vitória teve um lapso. De facto, já começam a ser presidências a mais. Mas já agora ainda nos falta uma na nossa área política. Não nos falta. Isso é uma outra confusão, já agora. Marcelo Rebelo de Sousa entregou o cartão, mas é da família social-democrata. Os olhos já estão no futuro, em Luís Marques Mendes, num jantar que, por ser de Natal, teve direito a prendas. Montenegro ofereceu a Hugo Soares um prato com a imagem do Palacete de São Bento, para que os deputados não se esqueçam do objetivo: apoiar a liderança do governo. Para não se esquecerem que é dali que vem a inspiração e as boas decisões, preservar, salvaguardar na Assembleia da República. Miguel Viterbo Dias a acompanhar o jantar de Natal do PSD em Lisboa. Já o líder do Grupo Parlamentar Social-Democrata, Hugo Soares, fez um ligeiro comentário à Lei da Nacionalidade para dizer que, no essencial, o Tribunal Constitucional validou as alterações feitas. Se o país fosse hoje a eleições legislativas, a AD voltaria a ficar em primeiro lugar. É o resultado da mais recente sondagem feita pela Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público. De acordo com o estudo, a AD aparece em primeiro lugar com 29% das intenções de voto e voltaria a ganhar, mas com menos 3 pontos percentuais em relação às eleições de maio. Chega e PS registram também ligeiras subidas. O partido de André Ventura voltaria a ficar em segundo lugar com 24%, seguido pelo Partido Socialista com 23% das intenções de voto. Mais abaixo, a Iniciativa Liberal subiria 4 pontos, ficaria com 9%, depois o LIVRE com 6%, o PCP com 3%, o Bloco de Esquerda com 2% e o PAN com menos de 1% das intenções de voto. O antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, defende que a União Europeia deve utilizar os ativos russos congelados na reconstrução da Ucrânia. Uma posição defendida esta terça-feira à margem de uma apresentação de um livro em Lisboa. O antigo líder da Comissão Europeia vai mais longe, diz que se a Europa não for capaz de tomar essa decisão, o Kremlin pode perder o respeito que resta pelos europeus. Eu conheço bem o Sr. Putin, tive muitas reuniões com ele e sei que ele não nos respeitará se não formos capazes de tomar uma decisão que é uma decisão, ao fim e ao cabo, simples. Estamos em guerra, há uma guerra na Europa neste momento, há um país agressor e que não pode invocar a seu favor o direito internacional. Por razões de força maior, é perfeitamente legítimo e legal, em situações de guerra como esta, que se utilizem esses ativos para apoiar o agredido, neste caso a Ucrânia. Se a Europa não for capaz de decidir isto, é um sinal de grande fraqueza que dá. Durão Barroso, que discorda de um acordo de paz que não envolva garantias de segurança à Ucrânia. Foram entregues esta terça-feira em Estrasburgo os prémios Sakharov. A cerimónia terminou com um compromisso por parte da Presidente do Parlamento não deixar para trás a Geórgia e a Bielorrússia. Roberta Metsola garante que vai exercer toda a pressão política para expor as violações aos direitos humanos por parte de ambos os países, patrocinados pela Rússia. Este ano os laureados foram 2 jornalistas, uma georgiana e um bielorrusso, que estão presos por questões políticas. O observador está no Parlamento Europeu e acompanhou a cerimónia, que ficou marcada por apelos dos vencedores aos líderes europeus. João Costa Campos. Journalist Andrei Pochobut from Belarus and Imzia Amaglobeli from Georgia. Um bielorrusso, outra georgiana, ambos jornalistas, ambos presos por desafiarem a mão pesada do Estado. Representam milhares que vivem todos os dias em repressão e é por isso, diz Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, que são os justos vencedores do prémio. With this prize, the European Parliament carries their message and amplifies it in the strongest of signals. Há 5 anos preso, há 5 anos sem ver a família. O jornalista bielorrusso foi representado pela filha. Diz que este prémio não muda o passado, nem volta a unir a família que foi sacrificada à custa da luta pela liberdade de expressão, mas mostra que é possível fazer justiça. Your recognition cannot change the past, but it gives us something extremely precious for the future.
the belief that justice and humanity still have a place in this world. Do lado da jornalista georgiana vem uma colega que denuncia perante os eurodeputados a pressão constante sobre os jornalistas no país. A Geórgia, que vive sob forte influência russa, agradece o prémio, mas pede mais ação aos líderes europeus e avisa: deixar países como a Geórgia e a Ucrânia sozinhos é um erro histórico irreparável. It will be an irreparable historical mistake for which you and us will have to pay a heavy price. I also wish that these statements turn into an action. Do lado do Parlamento Europeu tem luz verde. Roberta Metsola garante toda a pressão política em favor das vítimas do autoritarismo na Europa. This Parliament stands firmly at your side and we reaffirm this in order to keep Georgia as close to Europe as it deserves and its people deserve. Um trabalho do jornalista João Costa Campos, que está no Parlamento Europeu em Estrasburgo a acompanhar a última sessão plenária do ano. Os prémios Sakharov distinguem desde 1988 figuras que lutam pela defesa da liberdade de expressão e pensamento. Donald Trump classificou o regime venezuelano como terrorista e dá ordens para um bloqueio total aos petroleiros sancionados que entram ou saem da Venezuela. Uma posição tomada na última noite pelo presidente dos Estados Unidos, que deixou uma publicação na rede social Truth Social. O líder da Casa Branca justifica a decisão com questões como o tráfico de droga, que tem frequentemente associado ao regime de Nicolás Maduro. O filho do realizador, Rob Reiner, foi acusado formalmente pelo homicídio dos pais. Nicky Reiner é suspeito de ter matado o pai, ator e realizador, e a mãe, Michelle Singer Reiner. O suspeito não foi levado a tribunal esta terça-feira por motivos médicos. Se for considerado culpado, pode ser condenado à prisão perpétua sem pena suspensa, uma vez que se trata da forma mais gravosa de homicídio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos suspenderam a parceria tecnológica com o Reino Unido. A Casa Branca justifica a decisão com a demora na concretização dos acordos comerciais bilaterais. O anúncio partiu do conselheiro do presidente Trump para as ciências e tecnologia, Michael Kratsios. Trata-se de uma parceria que incidia sobre diversas tecnologias de ponta, como a inteligência artificial, nuclear civil e informática quântica. Foi um dos primeiros acordos comerciais feitos por Donald Trump após a polémica das taxas alfandegárias no início de abril. Termina assim este Jornal das 3. A informação regressa às 3h30 com uma síntese de notícias.